bom dia para todas as prendas dos gaúchos de todas as querências desse nosso Rio Grande do Sul. Hoje estamos com mais um episódio do Prenda Empreendedora, onde histórias de tradição, cultura, lazer e empreendedorismo ganham vida, com apoio de Casa Íris, Casa da Prenda do Peão, localizado na rua Joaquim Nabuco, 106, em Novo Hamburgo. Casa Íris realizando sonhos e valorizando a beleza da nossa cultura gaúcha. E hoje temos uma convidada muito especial, com uma história marcada por coragem, recomeços, conexão com as nossas raízes, uma mulher que carrega desde a infância o amor pela cultura gaúcha, pelos cavalos, pela vida no campo e ao longo da sua trajetória também encontrou o autoconhecimento no empreendedorismo com novos caminhos para transformar a sua própria história. Vamos conhecer a trajetória de Viviane Couto de Oliveira, uma terapeuta, facilitadora de processos de autoconhecimento e uma mulher que acredita que empreender também pode ser uma forma de conquistar liberdade, autonomia e propósito. Viviane, seja muito bem-vinda ao Prenda Empreendedora. Obrigada. Viviane, e conta, você carrega desde muito pequena uma ligação muito forte com a cultura gaúcha, os cavalos e a vida no campo. O que essas raízes representam para a mulher que você é hoje? Então, para mim, a força da mulher gaúcha vem das raízes, vem lá dos nossos ancestrais. E honrando eles, a gente vem fazendo, porque eles já deixaram o solo pronto, a gente só vem fazer o que tem que ser feito. E isso para mim é muito forte, porque eu me emociono de falar, né? Daí eu acho que trazer essa força das mulheres ancestrais, principalmente das nossas mães, das nossas avós, A né? gente tem que honrar, a elas que vieram antes. E fazendo que nem eu falei para minha mãe, minha avó sempre falava que se ela tivesse estudo, ela ia ser uma grande na história. Então eu, como tenho estudo, eu quero honrar a minha avó sendo uma grande, como já sou, hoje ajudando muitas mulheres e ajudando, né, me ajudando também, porque eu cresci muito nos últimos anos me reconhecendo e me reconhecendo. A mulher, ela precisa desse autoconhecimento, né? Porque ela está numa evolução muito grande, querendo ou não, ela está saindo fora dos padrões que 100 anos atrás eram, né, diferentes, então ela está tendo uma autonomia, uma liberdade de estudo, de coisas assim, então ela precisa se autoconhecer para transformar Para transformar outras, né? E outra coisa, a gente se cobra, a cobrança da sociedade, a cobrança da mulher como mãe, como empreendedora, como mulher, como tudo, né? Então, acho que a gente tem que uma apoiar a outra, né? Principalmente isso. Não, e a tua história começou muito cedo também, né? Aos 5 anos, você participou de uma cavalgada de 7 dias. 7 dias. Carregando a bandeira do Rio Grande do Sul e a chama crioula. O que você lembra daquela menina que acredita que aquela experiência deixou para você hoje? Estou aqui tentando pegar as fotos. Não, tá aqui, larguei. Temos registro dessa? Tenho registro aqui. Eu fui essa cavalgada, a gente saiu de Guaíba e fomos até Mariana Pimentel, pelos entornos como é que eu vou falar, nas estradas de terra, e a gente foi cruzando fazendas, dormindo em locais, todo mundo aconchegado, a prefeitura nos ajudou na época, nós tínhamos muito recurso, e eles davam alimentação, o transporte dos animais. Depois a gente parou, dormiu, né, encerrou em Mariana Pimentel e eles carregaram os cavalos para no dia 20 desfilar em Guaíba. E em Guaíba, no CTG Gomes Jardim, eu fui homenageada. Infelizmente eu não trouxe a foto, mas eu fui homenageada pelo patrão do CTG e pelo patrão da campeira na época, com um buquê de rosas e me falando que, né? Falando não, porque eu aguentei os 7 dias no lombo do cavalo. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Mas para a criança isso era diversão, né? Sim. Então, e tu lembra quantos cavalarianos tinham? Na média de 200 a 250 cavalarianos. Imagina. Era muita gente. E a grande maioria homens. Tinha mais meninas, mas a única que aguentou 7 dias sem descer, só descia para comer no banheiro e dormir, era eu. Foi eu e os homens. Então já fez história com 5 anos, né, Vivi? Que trajetória linda. E esse amor pelos cavalos e pela cultura gaúcha continua muito presente na tua vida, né? Sim. Em março você participou da cavalgada Só para Elas. Como foi viver essa experiência ao lado de tantas mulheres e que esse momento representou para ti? Nossa, foi muito, muito legal, porque foi onde eu conheci a Dori, conheci outras mulheres também, que foi muito legal.
e trazer a força da mulher, fazer com que essas mulheres cada vez procurem mais esse lado de autoconhecimento, estamos voltando, né? E sair para conhecer outros trajetos, outros caminhos que a gente tem. É muito legal. E para mim foi muito, muito bom. E, inclusive, essa cavalgada, né, que foi em março, ele teve a pauta contra o feminicídio, né? Sim. E digamos que a gente pode falar, a gente pode expressar, nós precisamos apoiar umas às outras, né? Porque agora também estamos no Agosto Lilás, né, que é um momento muito importante também, né, de esclarecimento, de conhecimento, de apoiar outras mulheres. Então, algumas tendo voz mais ativas, com certeza elas podem ajudar outras, né? Tanto no autoconhecimento, como para saber que elas não precisam passar por processos, né? Elas podem ter coragem e ter autonomia para viver a sua vida. Sim, e podem procurar ajuda, né? Eu me coloco muito à disposição, porque as mulheres, normalmente a gente não procura ajuda. Eu acho que o meu ver é o seguinte, a gente está aqui, a gente pode se abraçar, é só pedir. Né? E eu, na questão do autoconhecimento, sendo facilitadora de constelação, eu vejo que as mulheres não procuram ajuda por medo de saírem de onde estão, por medo de não seguirem o próprio instinto. Até medo, muitas vezes acontece dentro do feminicídio mesmo, né? Então, a gente vê que as pessoas, elas precisam procurar ajuda. Sim, porque elas estão naquele núcleo que de repente elas não conseguem sair porque estão acomodadas, porque elas não sabem... Por medo também, por medo, né? do novo, né? De como vai ser e coisa assim. Mas eu acredito muito na união entre mulheres. Quando uma apoia a outra, elas têm mais força, né? Vivi, e aos 15 anos você foi para São Paulo. E muitos anos depois retornou ao Rio Grande do Sul. O que é saída e principalmente essa volta, o que significaram para você? Bom, a ida foi... Aí eu vou contar assim, né? Porque quando eu fui para São Paulo, eu fui para passar férias de 15 dias. Olha só. E a minha mãe recebeu uma proposta de trabalho lá e resolveu ficar. E eu fiquei meio que contrariada lá, né? Então, assim, foi um reconhecimento, me reconhecer, saindo de um lugar que eu amo tanto, que é o Rio Grande do Sul, saindo das minhas origens, indo para lá. Mesmo lá, eu continuei procurando e estando no meio de cavalos e tudo, e depois eu fui dançar, depois de uns anos eu fui dançar na invernada do CTG de lá. Então, não deixei as raízes para trás. Uma gaúcha que foi para São Paulo cultivando as raízes lá, né? Então, a raiz do Rio Grande do Sul, ela é muito forte, né? É muito forte em São Paulo. E daí, e sempre falei, foram 18 anos e eu sempre falei, não sou daqui, não vim para ficar e eu vou embora. Um dia eu vou embora, um dia eu vou embora. Primeira oportunidade que eu consegui, eu falei assim, agora eu vou. E vim embora, já fazem 11 anos. Assim, não, eu acho que quem já pertenceu ao Rio Grande do Sul leva ele no coração, né? Não, na alma, não é só no coração, né? Porque é muito forte, a nossa cultura é muito forte, a nossa paixão pelo Rio Grande do Sul é muito grande. Você disse que quando voltou em 2015 percebeu que não estava apenas voltando para um lugar, mas voltando para si mesma. Quem era a Viviane que foi embora e quem era a Viviane que voltou? Bom, Dori, a Viviane que foi embora era uma menina contrariada, né? Porque eu fui com a mãe, vou com a minha mãe e com a minha irmã tinha 1 ano e 5 meses, e voltei querendo mais, ansiando mais, me procurando, me reconectando, vendo quem eu era, voltando lá no interior mesmo para descobrir quem eu era. E não foi só voltar para um estado, voltar para uma cidade, voltar para um local, foi voltar para mim, né? Porque a minha essência estava aqui. E tu acha que tem alguma idade que a mulher volta para si, assim, como tu tem esse conhecimento? Ou tu acha que cada uma tem a sua fase? Eu acho que cada uma tem a sua fase. É o olhar para si e procurar dentro. Não tá nada tá fora, tudo tá dentro, né? É se olhar, é se reconectar. Eu acho que não tem idade, né, Dori? Eu penso que a gente é se encontrar, a gente vai se encontrando aos poucos, cada dia é uma descoberta nova de si, cada dia é um olhar diferente para si. A gente se olha, ontem a gente se olhou no espelho e se viu uma, hoje a gente já se vê outra. Daqui 5 dias a gente vai se ver outra, né? Então, sim, é uma constante mudança. A gente é lua, né? Sim. Vivi, e você começou a sua trajetória profissional na educação física e depois migrou para o universo terapêutico. Em que momento você percebeu que queria compreender o ser humano para além do corpo?
Então, o que que acontece? São vários anos, né, eu me formei em 2007, são vários anos vindo em busca. Quando eu fui fazer educação física, eu queria trabalhar com mulheres. Quando eu cheguei lá, é até engraçado de falar, porque quando eu fui para educação física, quando eu fui para dentro de uma academia, era muito mais a mulher preocupada com o próprio corpo, né? Ela se olhando e se cobrando pelo corpo. E isso não fazia sentido para mim. E depois eu trabalhei com outras coisas e tudo, mas agora eu falo que eu quero juntar a educação física com a terapia pelo seguinte, não é só corpo. A gente tem outros lados, a gente tem o interno. A gente precisa se reconectar com o intelectual, com o próprio ser, com a própria essência. E hoje, olhando para dentro das terapias, a gente tem que olhar não só para o corpo, a gente tem que olhar para a alma, a gente tem que olhar para todo um processo, para toda uma carga. A gente carrega coisas que nem são da gente, que são lá de trás. E como libertar isso, né? E como libertar isso. É desafiador, né? Porque tu tem que sentir a tua essência e ver o que não é teu, né? Eu acho que deve ser um processo, assim, quando a pessoa consegue, né, discernir que está levando uma bagagem que veio da mãe, que veio da avó, é desafiador. Sim, isso. Né, a gente fala das mulheres, mas vem do pai, vem dos avós masculinos, vem de outras gerações, de muitos antepassados que a gente nem conhecia, nem sabe por que carrega. E hoje eu acredito que a mulher tem uma carga muito masculina também, né, que ela carrega, porque ela está à frente dos seus negócios, ela, digamos, tem a sua vida de trabalho, a sua rotina, então às vezes ela está mais no automático e no masculino, né? Mais no masculino, sim, a gente tem muita força de ação, né? E essa força de ação vem do pai, ela vem do masculino, mas não é ruim. A gente tem que puxar o feminino, a gente tem que aprender a ser, eu sempre falo que é ser submissa, mas é entre aspas, que o submissa não é ser submissa na pressão, é submissa sendo feminina. Não consigo, eu posso fazer força, eu sei fazer força, eu carrego o que for preciso. Mas se meu marido tá em casa, amor, carrega pra mim, abre a garrafa pra mim, se permitir ser feminina. E ser cuidada, né? E ser cuidada, exatamente. E hoje você trabalha com a constelação familiar e radiestesia. Para quem ainda não conhece essas áreas, como você explicaria esse trabalho? Então, vamos falar, educação física trabalha com o corpo, a radiestesia trabalha com a energia e a constelação familiar é um processo terapêutico onde a gente olha para o peso que carregamos dos ancestrais. Não vamos falar só de peso, vamos falar de coisas boas também. Então, a gente vai olhar para os processos que a gente precisa organizar. Se existe algum bloqueio financeiro, bloqueio relacionamento, bloqueio de família, qualquer situação, dentro da constelação a gente consegue olhar para isso e resolve. Vamos dizer, olhar e resolver, porque olhar e ficar só no olhar não adianta. A gente tem que resolver. E a gente vai muito, o processo vai muito mais a fundo. A constelação é um processo que a gente vai procurar a raiz e tirar e olhar para ela com amor. Sim, e nesse processo todo, quais os principais padrões que você percebe que muitas mulheres acabam repetindo sem perceber? Porque para ter essa mudança, né, tem que ter uma troca, tem que ter um olhar interno. E quais os padrões que normalmente elas repetem para não chegarem, né, a sair desse automático? O que acontece? Cada ser é um ser, cada caso é um caso. Mas muitas nós carregamos as dores das mães. Principalmente o pai era agressivo, batia na mãe, a filha tentava defender. Ela tira a força da mãe, né? E ela fica no lugar da mãe. E aí não tá certo, dá desequilíbrio, porque os maiores, os nossos pais vieram antes da gente. Então eles são maiores energeticamente que a gente. E a gente tem que dar espaço, eles dão conta. Se eles estão ali é porque eles dão conta. É todo um lado que a gente não faz ideia que existe, né? Não. E tem várias situações, às vezes, tu vê crianças, às vezes, com 10 anos, que são super responsáveis, mas tá, né, digamos, o que ela viveu em família, acredito que ela carrega isso, né? E também não é legal, né, porque a criança nasceu para ser, ela até os 12, 15 anos, ali, vamos por até os 15 anos, ela nasceu para ser criança, ela é criança. E se ela sai do papel, ela tá carregando responsabilidade, e isso vai ser um problema muito grande na vida adulta. E o que tu acha que agora, com
essas inteligência artificial, coisa assim, tá prejudicando também as mulheres, a família, as crianças, assim, nesse processo de olhar interno, porque quando vê, fica muito tempo no celular também, coisa assim. Então, a inteligência artificial é uma coisa, agora nós vamos para o problema das redes sociais, que eu acho que são coisas bem diferentes. As redes sociais, a gente brincava na rua, né, Dori? Sim. A gente corria na rua, ralava o joelho. Hoje as crianças não sabem nem o que é ralar o joelho. Elas não conseguem correr. Bom, elas não conseguem brincar na rua. Muitas mães não deixam. Então, assim, o meu ver é que atrapalhou. Atrapalhou daí para a questão da educação física, né? Vamos voltar. Porque atrapalhou realmente. Porque as crianças não sabem mais brincar. Elas só ficam no celular. Elas não interagem, elas não sabem mais conversar. Sim, hoje tem até, digamos, as escolas também, né, assim, tu vê, as crianças brincam na escola, quando chegam em casa, elas têm outras atividades que elas não ficam. Na nossa época, nós ia todo mundo chegar da escola, era a mochila, ia correndo pro pátio, brincar e se reunir, né? Só jogava mochila no quarto, né? Sim, não, e não tinha essa questão de cuidar do corpo, né, todo mundo era magrinho e comia, e hoje em dia não, né? Ele comia doce pra caramba. Vivi, você passou por mudanças, perdas e recomeços importantes. Como transformar experiências difíceis em consciência e crescimento? É a pergunta bem profunda. A gente tem que entender que nós viemos para recomeçar, nós viemos para olhar para dentro, nós viemos para se desafiar. Eu acho que essa é a palavra, né? Porque a gente, quando bota um desafio na gente, a gente só quer vencer. Então, os recomeços que foram precisos para me tornar quem eu sou hoje, para ser quem eu sou, para olhar para a mulher de outra forma, para ver muito além. Então, voltando às perdas, né? Eu tive uma perda da Bianca. Foi o início de gestação, foi foi espontâneo, né? Foi onde eu descobri que eu queria ser mãe. Né? Até então eu falava assim, não quero. Fui para uma terapeuta, também consteladora, aonde a gente trouxe, eu vi o porquê eu não queria ser mãe, que eu carregava uma dor de infância, consegui resolver e hoje estamos tentando novamente. Então eu quero ser mãe, eu pretendo ainda nesse ano, né? E assim, tudo é recomeço, a gente tem que recomeçar e é difícil, né? Que nem eu falei, é desafiador e a gente sempre tem que olhar para isso com muito amor. E eu carrego Bianca no coração, e assim como todas as outras perdas que me fizeram quem eu sou hoje. E o que tu aprendeu com essa perda? Tem assim, alguma mensagem que tu quer dizer para outras mulheres que essa perda te trouxe, assim? É difícil porque cada um olha para a perda de uma forma, né? E para mim foi, como eu falei, foi para voltar para um recomeço, para reconhecer outro lado. E para mim, a perda da Bianca foi, eu até me perco, porque assim, é uma coisa muito muito íntima, né? Então, mas foi um recomeço de uma nova história. Eu vou te contar, eu sempre quis ter gêmeos, né? Então, para mim, sonho. Então, em um certo momento eu tive isso. Eu tive uma gestação também de gêmeos, que não evoluiu, só que não foi espontâneo. Então, foi muito difícil para mim conseguir ir e tirar, né, essa gestação. Sim, que eu acreditava que eu vivi por 2 meses essa gestação. Então, foi realmente desafiador, né? Mas eu aprendi que era um processo. Então, em um certo momento da minha vida, eu vivi aquele sonho. Sim. Mas eu tive que largar ele para viver um outro. Né? E hoje eu tenho a Nicole, né, que é o meu sonho realizado, né? Então, ela é maravilhosa. Então, a gente passa por processos, no momento a gente não entende, mas é o processo, né? É o processo, exatamente o processo. É fazer a mudança, né? Olhar para isso e trazer a mudança. E foi o que aconteceu comigo. É onde eu falei assim, não, mas por que eu não queria? Poxa, eu descobri quando eu perdi, eu nem tinha descoberto antes. E para mim foi assim, será? Não foi. Não, mas será? E fiquei e a mudança de, poxa, mas eu acho que agora eu quero. Então, eu quero ser mãe, sim. E eu acho que a Bianca me trouxe isso. Sim. Vivi, e hoje quando você fala em empreendedorismo, você fala muito sobre liberdade, autonomia e propósito. O que significa para você construir uma vida que tenha a sua identidade? A minha vida com a minha identidade, ela
ter liberdade para trabalhar onde eu quiser. Não é só liberdade de fazer dinheiro, né? De trazer o dinheiro para casa, mas de liberdade de poder trabalhar onde eu estiver. É o que eu falo sempre da liberdade profissional, né? Ser terapeuta tem isso. Que eu posso estar lá na sua casa, Dori, agora eu vou tirar 2 horas porque eu preciso atender alguém. E sentar no meu canto com o meu note e conseguir trabalhar. Então, a liberdade geográfica também, para mim, é uma... Eu acredito que também trabalhando com amor, fazendo o que a gente gosta, né? Não tem, né? É tudo de bom, porque tu conhece, tu tem o conhecimento e tu poder ajudar outras pessoas, outras mulheres. Eu acho que isso, né? Trazer esse entendimento. E fazer a diferença na vida delas, eu acho que é espetacular, né? Sim, com certeza. E você busca também a liberdade geográfica, né? Que passos uma mulher pode começar a dar hoje para construir essa independência? O que tu acha? Assim, que nem tu comentou que tu pode estar no lugar que tu tiver, tu consegue trabalhar. O que tu acha que tu pode dar de dica para as mulheres que querem empreender e podem trabalhar em vários locais? O que acontece? A terapia me trouxe essa liberdade, né? Então, que cada caso é um caso, né? Tem gente que precisa trabalhar fixo, não tem como. E a minha liberdade geográfica é por causa disso, porque eu quero poder viajar, eu quero trabalhar em casa, quero estar em casa, quero ter meus bichos, assim como meus cavalos, que o meu pensamento ainda é trabalhar com a constelação com os cavalos, isso é um processo mais à frente. Vou voltar para falar dele, mas isso vai, né? Mas não só geográfico, mas a liberdade mesmo, que é a liberdade de poder ser quem a gente é. Eu acho que o fundamental não é só o geográfico, é ser quem a gente tem que ser. É olhar para dentro, achar a essência, porque a essência da gente, a gente tem que achar ela. E depois que achou a essência, a gente segue em frente. Porque um certo tempo as terapias eram só presenciais, né? Só presenciais. E as redes sociais facilitaram isso, né? Que tu pode estar em qualquer lugar do mundo que tu consegue fazer uma pandemia, né? A pandemia trouxe isso, né? Trouxe essa nova fase, né? Foi muito boa para o conhecimento, para tudo. As informações chegam muito mais rápido, tu tem acesso a tudo. Então, foi um momento desafiador, mas trouxe um novo momento e uma coisa boa. Ele foi ruim, mas foi bom para outras partes, né? Então... Você se define e vive como corajosa, determinada e livre. Qual dessas palavras mais representa a Viviane de hoje e por quê? A corajosa. Porque eu não tenho medo, né? Eu acho que, na verdade, não é ter medo. A coragem não é a ausência de medo. É ter medo e seguir em frente. É ter medo e ir lá e fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes a procrastinação vem. Não vou falar que eu não sou procrastinadora, sou também, viu? Mas a gente tem que ir lá e meter as caras. É o legítimo dar o murro em ponta de faca, que nem fala o gaúcho, né? Então, ir fazer. Eu acho que a coragem é isso, não existe ausência de medo, e sim, a coragem ela tem que ser maior. Maior, né? Porque tu tem vários desafios até durante o dia, e tu vai ter que escolher o que é a tua prioridade. Qual a guerra que a gente vai lutar, qual guerra que vai lutar aquele dia, né? Porque, querendo ou não, a mulher sempre tem, né? Sempre tem uma bagagem maior, digamos, mais coisas a fazer, né? Então, tem que selecionar bem para dar conta de tudo. Nem nunca dá, né, Vivi? Nunca dá. Às vezes falta dia no horário, né? Vivi, se pudesse voltar no tempo e conversar com aquela menina de 5 anos que estava em cima do cavalo, o que você diria para ela? Faz o que precisa ser feito. Seja mais corajosa do que tu já é. Que eu sempre fui. Que aqui é muito bom. Aonde a gente está hoje é muito bom. É só coragem e faz o que precisa ser feito. Então aquela menina... Eu faço muito isso, viu, gente? Vocês não pensam que não. Eu falo muito com a minha criança, eu acolho muito a minha criança, que a criança, ela não precisa fazer dinheiro. Quem faz dinheiro é adulto. Então, muitas vezes eu volto lá, olho para minhas fotos pequenas lá, me acolho, Vivi, vamos embora, tu tem que deixa que eu tô aqui, agora eu tomo conta, vai brincar, vai ser feliz, vai ser criança. A adulta de hoje toma conta de tudo. Ai, coisa boa. Vivi, mostra um pouquinho dessas fotos para nós. Eu tenho mais, né? Tá. Eu fiz essa cavalgada quando eu tinha 5 anos. Olha, gente. Bem pequenininha. Até muito legal, porque eu tô com o vestido da Casa Íris. A Vivi já tinha uma paixão pela Casa Íris, né? Não vamos falar de quando que é essas fotos, né? Não. Senão entrega a data. Mas olha só. E o nome desse cavalo, qual era, Vivi? Essa era a Mulata.
Essa era uma égua, tem uma foto dela maior aqui, deixa eu achar. Eita, que foi? Ué, cadê? Vamos ver. Eita. Aqui. Ah, essa daí. Uhum. Que ela era bem preta, era muito linda essa égua. E aqui onde é que era esse local? Esse aqui é em Barra do Ribeiro, é um sítio na Barra do Ribeiro. E aqui é na chegada de Mariana Pimentel, no último dia do desfile. Ó, e a Vivi chegou de vestido de prenda. Vestido de prenda. Hoje já... Casa Iris, que história, hein? A Casa Iris tem, olha só, a Casa Iris já está presente aí há 56 anos, ó, aí fazendo história pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E essa daqui foi uma de 93, que foi a Cavalgada da Integração, que a gente saiu daqui, foi de Novo Hamburgo a São Francisco de Paula. Aqui que idade que tu tinha, Vivian? Aí, Badori, contar a idade, 93, eu tinha feito 12 anos nessa 12 época. anos. Uhum. Então, esteve sempre presente, né? Sempre presente. E aqui foi chegando em São Francisco de Paula, tava um frio, gente, um frio, vocês sim, não tô vendo de pala ali, né? Eu acho que essa daí foi uma noite antes, né? Foi no sábado. No domingo a gente chegou em São Francisco de Paula, tava uma chuva, como diz o gaúcho, uma guasqueada. A minha mão congelou na rédea, aí eu tava de capa de chuva, uma capa pesada. E tava muito frio. Foi bem desafiador essa época, foi bem desafiador. Muitas vezes eu chorava porque eu tava cansada, porque tava muito frio. Sim. Vivi, e tu quer deixar tuas redes sociais pro pessoal que quiser te seguir, te acompanhar? Sim, quero sim. Me siga no Instagram, @violiva81. E eu acho que ali a gente vai conversar mais, e se precisarem de ajuda como terapeuta, pode me chamar, que eu dou sequência lá. Vivi, e para encerrarmos, qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão buscando se reencontrar, recomeçar e ter coragem para construir uma nova história? Procurem ajuda. Procurem ajuda, não só de terapeutas, mas de psicólogos. Procurem ajuda das amigas. Peçam ajuda, porque o olhar para dentro é muito difícil. Eu sei disso. Muitas vezes até a gente mesmo, não é fácil, a gente precisa de ajuda. E muitas vezes, como terapeuta, eu procuro outras terapeutas, eu procuro outras mulheres. E não é preciso de ajuda, manda uma mensagem, faz sinal de fumaça, faz aquele sinal, né? Eu preciso de ajuda e pode ter certeza, não só eu, como a Dori também ajudaria e indicaria muitas outras pessoas. Com certeza, porque eu acho que o nosso papel hoje em dia é apoiar umas às outras, né? E fazer diferença, querendo ou não, é tão bom a gente fazer a diferença na vida de uma pessoa sem esperar nada em troca, né, Vivi? Com certeza. Porque às vezes, assim, a gente vive tanto no automático e às vezes um simples abraço pode fazer diferença, né? Eu sempre falo que... E apoiar outras mulheres, é olhar para outra mulher e falar assim, eu vejo sucesso em você, eu vejo a mulher linda que tu é, elogiar outras mulheres. Porque eu vejo que tem tanta picuinha entre mulheres, ainda existe, né? E eu trabalho com mulheres, né? Não só como terapeuta, mas eu dou um processo, eu sou manicure, eu atendo como manicure, e meus clientes chegam lá, ai, porque eu tô mal, porque não sei o quê. Mel, tu não tá mal, olha que mulher linda que tu é. Ai, minha mão tá de mão de velha, que elas gostam de falar. Gente, pelo menos vocês têm mão. Né? Se não tivesse, né? Vamos agradecer mais. Então, agradecer as pequenas coisas que acontecem durante o dia. E se olhar para outra mulher e falar o quanto ela é bonita, o quanto ela é maravilhosa. Vivi, muito obrigada por compartilhar sua história, suas experiências e tantos aprendizados com a gente. Que sua trajetória inspire mulheres a acreditarem em si mesmas e terem coragem para recomeçar. E falando em tradição, cultura e tudo aquilo que representa o nosso Rio Grande do Sul, eu também estive presente no lançamento da Expo Inter 2026 no Palácio Piratini, um dos eventos mais importantes do estado. Foi um momento muito especial e eu preparei alguns registros para compartilhar com vocês. Então fica com a gente e confere um pouquinho do que aconteceu no lançamento da Expo Inter. E até o próximo Prenda Empreendedora. Olá, estamos diretamente aqui do Palácio Piratini. Sabe o que a gente veio fazer hoje? Gravar uma reportagem e descobrir quem serão as atrações e as autoridades presentes na Expo Inter 2026. Este ano, a 49ª edição da Expo Inter espera até mais animais do que o normal e do que era nos públicos anteriores, né, Dori? Com certeza. Que é a nossa Prenda Empreendedora. E
fala aí um pouquinho do que a gente vem pela frente. Aprenda Empreendedora hoje, lançamento oficial aqui no Palácio Piratini. Nós vamos entrevistar as novidades da Expo Inter, ver quais são as princesas, as rainhas e essa movimentação toda desse lançamento, porque esse ano a Expo Inter promete inovação, empreendedorismo e nada mais, né, do que a Casa Iris está aqui já cultivando há 50 anos a cultura gaúcha, porque Expo Inter é tradição, inovação e empreendedorismo. Boa tarde, Prenda Empreendedora está aqui no Palácio Piratini no lançamento oficial da Expo Inter 2026. E tô com aqui a nossa rainha da Expo Inter. Tu já sabe a roupa que vai usar, por que tá vendada? Porque a gente fez a prova dos trajes às cegas, então nós estamos tentando adivinhar quais são as cores, e tá um caos aqui, de brincadeiras. Ai, mas isso é muito legal. E qual a tua sugestão de cor? Que cor tu acha que é esse traje? Eu acho que o sapato é preto, a primeira coisa que me veio na cabeça foi preto, a saia vermelha, esse preto aqui, o cinto, os dois cintos aqui são marrom, e esse corpete aqui é preto. Eu acho. Mas tá lindo. É vermelho. Esse vermelho, será que ela acertou em alguma cor? O que vocês acham? Então tá, vamos esperar para ver esse mistério da roupa, então. Estou aqui no Palácio Piratini hoje, na abertura oficial da Expo Inter, com a nossa Beth Ciane Lima, nossa secretária da Expo Inter, está tendo uma movimentação muito grande. Ela conta para nós como vai ser esse movimento e sei que tem muitas surpresas e inovação nesse evento, que é a Expo Inter 2026. É isso aí, a gente está muito feliz com esse momento de lançamento, porque a Expo Inter é o nascedouro de mais um ano, de mais uma perspectiva de negócio, de produção. A gente inaugura toda uma série de negócios que vão ser realizados no decorrer do ano por conta das safras, por conta, né, dos momentos de safra, de mudanças de safra durante o ano. Então é um momento muito especial e a gente está muito feliz porque a gente chega em mais uma edição com a casa cada vez mais bonita, mais bem preparada para receber o público, com mais conforto, com mais segurança e cheia de novidades, com cultura, com espaço de lazer, com gastronomia, com exposições, com os festivais, nas pistas, o freio de ouro, nas pistas de julgamento. E esse ano tem muito mais animais inscritos, né, para julgamento. Sim, muito bom. A gente está muito feliz porque isso reflete exatamente o que está acontecendo no campo, que é um fortalecimento da pecuária. E a gente teve agora, né, notícias recentes saindo, que a gente teve o maior número de inscrições de argola. Argola são os animais que entram em pista, né, que desfilam e são julgados por sua performance. A gente tem um número bastante expressivo de animais. Desde 2019 não se tinha um número tão elevado de animais em pista. Então a gente está muito feliz e tem aí uma perspectiva de que os outros grupos de animais que estão vindo também venham em número maior do que a gente tinha historicamente. Porque a Expo Inter também é inovação, né? Tudo do agro vem de novidades, vem direto para a Expo Inter, né? E acredito também que a agricultura familiar deve estar crescendo também. O ano passado teve um número muito expressivo de mulheres também, né, que estava administrando isso. E esse ano também deve bem estar. Bacana. O número era 54%, se não me falha a memória, de negócios dirigidos por mulheres na agricultura familiar. E esse ano a gente tem um incremento em torno de 15% a mais de expositores na feira da agricultura familiar, o que é muito interessante. A gente não conseguiu ampliar o pavilhão da agricultura, mas a gente conseguiu reformular o sistema de exposição e, consequentemente, trazer um número maior de expositores. O que é muito importante, porque a gente traz mais oportunidade para que novos negócios, novos produtos sejam trazidos para o público, que o público tenha oportunidade, o público da cidade, encontrar o campo dentro do Parque Assis Brasil. A gente está muito feliz com esse momento. Esperamos vocês do dia 29 de agosto até o dia 6 de setembro no Parque Assis Brasil. Então, convido a todos para comparecer na Expo Inter e ver tudo que tem de inovação e fortalecer o nosso Rio Grande do Sul e a nossa cultura gaúcha.